Bem-vindos, amigos e amigas, ao canal Profecia Bet, o lugar onde os palpites se transformam em lucros. Hoje trazemos para vocês as análises e previsões para os jogos mais emocionantes deste dia cheio de futebol. Preparem-se, pois estamos prontos para compartilhar nossas melhores dicas. A primeira partida que vamos analisar é Hamburger SV contra Stuttgart, pela Bundesliga, às 15h45. Em seguida, teremos Maldonado enfrentando Fênix, pela Uruguai Primeira Liga, às 18h. E não para por aí, o clássico entre Vasco e Flamengo pelo Brasileirão está marcado para as 20h, prometendo muita rivalidade em campo. No Brasileirão C, São Bernardo e Figueirense entram em campo às 20h, buscando vitórias importantes na competição. Logo depois, às 20h15, teremos o duelo entre Montevideo City Defensor, pela Uruguai Primeira Liga. E para encerrar a sequência de palpites, Racing Córdoba enfrenta Quilmes pela Argentina Segunda Liga, às 21h10. Vocês não vão querer perder nossas análises minuciosas, estatísticas e insights valiosos que vão ajudar você a tomar as melhores decisões nas apostas esportivas. Então, fiquem ligados no canal Profecia Bet, onde transformamos a paixão pelo futebol em oportunidades de sucesso. Se você deseja obter mais informações sobre nossos serviços e receber nossas dicas exclusivas, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos aqui para ajudá-lo a lucrar com suas apostas esportivas. Fiquem ligados nas previsões a seguir. Hamburgo e Stuttgart se enfrentam novamente nesta segunda-feira, pelo play-off de rebaixamento da Bundesliga, buscando definir qual equipe garantirá a vaga na primeira divisão na próxima temporada. Essa partida coloca frente a frente a terceira pior equipe da primeira divisão contra o terceiro melhor colocado da segunda liga. No primeiro confronto, o Stuttgart levou a melhor ao vencer por 3-0 em casa. Agora, mesmo com uma derrota por uma diferença de 2 gols, ainda se manteria entre os melhores times do futebol alemão. O Hamburgo vive uma fase difícil, atravessando os piores anos de sua história. Esse tradicional clube do futebol alemão tem enfrentado dificuldades em retornar à primeira divisão nacional. Apesar das expectativas para esta temporada, o clube mais uma vez ficou próximo, mas não conseguiu alcançar seu objetivo. Era necessário terminar entre os 2 primeiros colocados da Bundesliga 2, e na última partida, o Hamburgo venceu o Sandhausen por 1-0 fora de casa, precisando também de um tropeço do Heidenheim, que jogava contra o Regensburg como visitante. Com a vitória do Hamburgo, a equipe estava subindo para a primeira divisão, uma vez que o Heidenheim estava perdendo seu confronto até o acréscimo do segundo tempo. No entanto, o Heidenheim marcou 2 gols nos acréscimos e conquistou a promoção, deixando mais uma vez o Hamburgo com a sensação de frustração. Agora, a equipe se vê em uma situação de tudo ou nada nos confrontos contra o Stuttgart, mas na primeira partida, praticamente definiu mais uma temporada na segunda divisão. Enfrentando o Stuttgart, que teve uma campanha ruim na Bundesliga, o Hamburgo tinha esperança de buscar um resultado positivo fora de casa. O Stuttgart encerrou sua campanha na Bundesliga com um empate em casa contra o Hoffenheim, o que também deixou a equipe com um sentimento de frustração. O time precisava vencer na última rodada e contar com uma derrota do Augsburg ou do Bochum. O Bochum venceu seu jogo, ultrapassando o Stuttgart na tabela, enquanto o Augsburg perdeu fora de casa para o Borussia Mönchengladbach. Uma vitória em casa era tudo que o Stuttgart precisava, mas não conseguiu conquistá-la. Em um confronto entre duas equipes que vinham de grandes frustrações, a equipe da primeira divisão se saiu melhor. Com um gol logo no primeiro minuto de jogo, o Stuttgart abriu o placar e continuou controlando as ações da partida, mesmo desperdiçando um pênalti no primeiro tempo. O time marcou 2 vezes no início do segundo tempo e praticamente garantiu sua vaga na primeira divisão. Embora as duas equipes tenham tido posse de bola semelhante, o Stuttgart teve 16 chutes, com 9 no alvo, contra o Hamburgo. O time visitante, adotando uma estratégia mais reativa, teve poucas chances de gol e agora enfrenta uma missão quase impossível. Jogando em casa,
Espera-se que o Hamburgo seja mais agressivo e presente no campo do adversário, mas é provável que também enfrente dificuldades defensivas. Acreditamos que haverá pelo menos 1,5 gols nessa partida. Maldonado e Fênix são integrantes do Grupo B da Primeira Liga Uruguaia e têm a oportunidade de assumir a liderança do grupo com um resultado positivo. O Maldonado entrou em campo pela última vez no dia 12 de maio, quando empatou sem gols em casa contra o Cerro Largo. Com esse resultado, a equipe já acumula 2 partidas sem vitória, tendo perdido por 4-2 para o Liverpool fora de casa. Sua campanha no Apertura não foi muito expressiva, terminando na 8ª posição com 20 pontos. Em 15 rodadas, obteve 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, marcando 18 gols e sofrendo 23 gols, apresentando o pior desempenho defensivo entre os 8 primeiros colocados. Quando analisamos seu desempenho em casa, o Maldonado terminou o Apertura invicto, com 3 vitórias e 3 empates, marcando 9 gols e sofrendo 5. Seu adversário de estreia no torneio intermédio é o Fênix, que disputou sua última partida no dia 14 de maio, sofrendo uma derrota em casa por 2-0 para o La Luz. O Fênix é uma equipe de altos e baixos, tendo vencido 2 vezes e perdido 3 vezes em seus últimos 5 jogos. Assim como o Maldonado, sua campanha no Apertura foi desfavorável, terminando na última posição com apenas 12 pontos. O Fênix perdeu 9 dos 15 jogos disputados, venceu 3 e empatou 3, marcando apenas 11 gols e sofrendo 23, sendo o time com pior desempenho ofensivo da competição. Quando observamos seu desempenho como visitante, o Fênix perdeu 6 dos 8 jogos disputados fora de casa, tendo obtido apenas 2 vitórias. Dos 23 gols sofridos pelo Fênix no Apertura, 17 aconteceram fora de casa, o que nos leva a crer que a equipe enfrentará dificuldades também neste jogo de estreia do torneio intermédio. Outro ponto a se destacar é o confronto direto entre essas equipes, que se enfrentaram no início de abril deste ano. Com o Maldonado como mandante, a equipe venceu por 2-0. Foi um confronto no qual ambas as equipes tiveram um volume ofensivo limitado. O Maldonado, mesmo com menos posse de bola jogando em casa, foi mais incisivo e marcou seus 2 gols no primeiro tempo. Para o confronto desta segunda-feira, acreditamos que o Maldonado seja novamente o favorito. Palpite: vitória do Maldonado ou empate? Vasco x Flamengo. O jogo ocorrerá na noite desta segunda-feira, 5 de junho de 2023, às 20 horas de Brasília. A equipe vascaína enfrenta este clássico carioca sob grande pressão devido a uma série de tropeços que fizeram o gigante da colina despencar na tabela do Brasileirão. Com 3 derrotas consecutivas, o Vasco jogou contra o Fortaleza na rodada passada, na Arena Castelão, e não ofereceu resistência ao perder por 2-0, sendo amplamente dominado pelo Leão do Pici. A principal vantagem do Vasco para este clássico é o fato de estar mais descansado, focado exclusivamente no Brasileirão, enquanto seu rival divide atenções com a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. O Vasco foi promovido recentemente da Série B do Campeonato Brasileiro e recebeu um investimento significativo para montar um elenco com bons jogadores individuais, prometendo competir pelo menos na primeira metade da tabela, o que ainda não aconteceu. O desempenho do Vasco tem frustrado seus torcedores e a sequência de 7 rodadas sem vitória aumenta a pressão sobre o elenco e o técnico Maurício Barbieri. Atualmente, o Vasco ocupa a 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos conquistados até o momento, apenas um a menos que o Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, o Vasco empatou 2 vezes, contra Coritiba e Fluminense, e perdeu para Fortaleza, São Paulo e Santos. Como mandante, o Vasco obteve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas nos últimos 10 jogos. Do outro lado está o Flamengo, comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, que demonstrou força e união em sua última partida ao derrotar o Fluminense na Copa do Brasil, ganhando uma premiação de mais de 4 milhões de reais. No jogo de volta das oitavas de final, o Flamengo venceu por 2-0, após empate em 0-0 no primeiro jogo, garantindo sua vaga nas quartas de final e elevando a confiança dos jogadores, amenizando as críticas recebidas anteriormente. No entanto, pelo Brasileirão,
o Flamengo empatou em casa por 1-1 na rodada passada contra o Cruzeiro, não conseguindo se destacar como gostaria e perdendo pontos importantes. Mesmo com um jogo importante pela Libertadores durante a semana, é provável que o Flamengo entre com força máxima nesta segunda-feira. Atualmente, o Flamengo ocupa a 7ª posição no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, apenas um a menos que o Atlético Mineiro, que está no G4. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo obteve 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, vencendo o Corinthians e Fluminense, além de empatar com Cruzeiro, Nublense e Fluminense. Jogando fora de casa, o Flamengo possui um histórico recente de 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos. Conclusão: o Flamengo não perde há 7 jogos consecutivos, apresentando atuações inconsistentes, mas conta com uma equipe que está se adaptando cada vez mais ao estilo de Jorge Sampaoli e tem potencial para evoluir ao longo da temporada. Com muitos jogadores de alta qualidade técnica, o Flamengo está um patamar acima do seu arquirrival e é o grande favorito para vencer o clássico contra o Vasco, consolidar sua boa fase e ganhar confiança antes de definir seu futuro na Libertadores. Dica de aposta, em mais de 7,5 escanteios no jogo. São Bernardo vs Figueirense, pela 6ª rodada da fase inicial da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A equipe da casa entra nesse confronto com uma leve vantagem e espera aproveitar o fator campo para conquistar 3 pontos valiosos na luta por uma posição sólida na tabela de classificação, buscando uma campanha tranquila nessa primeira fase. Na última rodada, o time paulista enfrentou o CSA e sofreu uma derrota por 1-0 para o clube alagoano, frustrando seus torcedores ao perder a invencibilidade e o aproveitamento de 100% na competição. Mesmo assim, o São Bernardo lidera a tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos até o momento, apenas um ponto à frente do Botafogo da Paraíba, que ocupa a 2ª posição. O Operário é a primeira equipe fora do G8, com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos oficiais nesta temporada, o São Bernardo obteve 4 vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota, vencendo Confiança, Pouso Alegre, Remo e Aparecidense, além de perder para o CSA. Como mandante, o São Bernardo registrou 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos disputados. Do outro lado, o Figueirense pretende surpreender fora de casa para adicionar pontos importantes à sua campanha, seja para se aproximar do topo da tabela ou, pelo menos, se afastar da zona de rebaixamento. Na última rodada, porém, a equipe catarinense foi surpreendida em Florianópolis ao perder por 2-1 para o Botafogo da Paraíba diante de seus torcedores, após uma vitória pelo mesmo placar contra a Aparecidense, também em casa. Atualmente, o Figueirense ocupa a modesta 13ª posição na tabela da 3ª Divisão Nacional, com 7 pontos conquistados até agora, 2 pontos acima do Floresta, que está na zona de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, o Figueirense obteve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, vencendo o Paysandu e Aparecidense, empatando com Altos e perdendo para Botafogo da Paraíba e Confiança. Como visitante, o Figueirense registrou 3 empates e 7 derrotas nos últimos 10 jogos disputados nessa condição. Palpite: vitória do time da casa ou empate. Montevidéu City Torque X Defensor Sporting, às 20h15, hora de Brasília, segunda-feira, 05, no estádio Parque Alfredo Vitor Vieira, em Montevidéu. O torneio intermediário é uma competição emocionante que ocorre entre o torneio Abertura e o torneio Encerramento, no futebol uruguaio. Neste torneio, as 16 equipes da primeira divisão são divididas em 2 grupos de 8, de acordo com suas posições, ímpares no grupo A e pares no grupo B, no torneio Abertura. Além disso, cada equipe enfrenta as outras do seu grupo uma vez, e o time com mais pontos de cada grupo avança para a final. Essa final acontece em campo neutro e em partida única, determinando assim o campeão do torneio intermediário. Vamos analisar as chances e desempenho das equipes Montevidéu City Torque e Defensor Sporting, que participarão deste torneio com o objetivo de conquistar o título. O Montevidéu City Torque encerrou o torneio Abertura na 11ª posição, conquistando 16 pontos em 15 rodadas. Durante o torneio, a equipe marcou 15 gols e sofreu 24,
tendo o terceiro pior saldo de gols da competição. Além disso, nos últimos 10 jogos pelo campeonato, o Montevideo City Torque obteve apenas 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Não vence há 4 jogos, registrando 2 empates e 2 derrotas. Na última rodada do Abertura, sofreu uma derrota em casa por 0x4 para o Nacional. Durante a partida, o Montevideo City Torque teve 11 finalizações, mas apenas uma bem-sucedida. O treinador Lucas Nardi terá um desfalque importante, já que o centroavante Nicolai Seri foi convocado para a seleção uruguaia e só retornará às atividades do clube no dia 12 deste mês. Para o jogo, o Montevideo City Torque deve adotar o sistema tático 4-3-3. Já o Defensor Sporting terminou o torneio Abertura na terceira posição, somando 25 pontos em 15 rodadas. A equipe teve um bom desempenho, marcando 27 gols e sofrendo apenas 14. Nos últimos 10 confrontos pelo campeonato, o Defensor Sporting conquistou 4 vitórias, 5 empates e sofreu apenas uma derrota. Na última rodada do Abertura, empatou com o Danúbio por 1x1, jogando fora de casa. Durante a partida, o Defensor Sporting teve 55% de posse de bola e realizou 5 chutes a gol, sendo um deles bem-sucedido e marcado por Adrián Balboa aos 52 minutos. O treinador Marcelo Mendes não poderá contar com o segundo atacante Matias Abaldo, o centroavante Andrés Ferrari e o volante Facundo Bernal para o jogo, lesionados. A equipe deve iniciar a partida com o sistema tático 4-3-3. Considerando o histórico recente de confrontos diretos entre as equipes no estádio, o Montevideo City Torque obteve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 encontros. O jogo mais recente, realizado em março deste ano, resultou em uma vitória convincente do Defensor Sporting por 0x3. Palpite, vitória da equipe da casa ou vitória da equipe visitante. Racing Córdoba x Quilmes, às 21h20, horário de Brasília, segunda-feira, 05, no estádio Miguel Sancho, na cidade de Córdoba. No próximo embate da segunda divisão do Campeonato Argentino, o Racing Córdoba, atualmente na 15ª colocação, enfrentará o Quilmes, que ocupa o 6º lugar na tabela. Essa partida promete ser um duelo emocionante, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar suas posições no torneio. O Racing Córdoba acumulou 18 pontos em 16 rodadas, anotando 20 gols e sofrendo 21. Apesar de estar a 4 pontos da zona de rebaixamento, a equipe precisa elevar seu desempenho para garantir uma posição mais segura. Nas últimas 7 partidas disputadas em casa, o Racing Córdoba obteve 3 vitórias, 3 empates e sofreu apenas uma derrota, mostrando um bom desempenho em seus domínios. Além disso, o time está invicto a 6 jogos em seu próprio estádio, o que aumenta suas chances de conquistar um resultado positivo neste confronto. No entanto, o retrospecto geral do Racing Córdoba nos últimos 10 jogos não é tão favorável, com apenas uma vitória, 6 empates e 3 derrotas. A equipe está a 8 jogos sem vencer, acumulando 5 empates e 3 derrotas nesse período. Na rodada anterior, sofreu uma derrota por 1x0 para o Gimnasia Jujuy, atuando fora de casa. O técnico Carlos Bocio, entretanto, não tem problemas de desfalques e deve manter o sistema tático 4-4-2. Por outro lado, o Quilmes chega para este confronto na 6ª posição, com 24 pontos conquistados em 16 rodadas. O time marcou 19 gols e sofreu 15 até o momento. Nas últimas 7 partidas como visitante, obteve apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Além disso, o Quilmes não vence fora de casa há 6 jogos, o que pode ser um aspecto preocupante para a equipe. Analisando o desempenho geral do Quilmes nos últimos 10 jogos da competição, a equipe obteve 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Na rodada anterior, perdeu por 2x1 para o Atlético Atlanta em seu próprio estádio. Nessa partida, o Quilmes teve 49% de posse de bola e realizou 8 chutes ao gol, sendo 3 deles no alvo. Federico Anselmo marcou o único gol do Quilmes, aos 43 minutos. O técnico Mário Secquacqua não enfrenta problemas com desfalques e deve manter o sistema tático 4-4-2 para este confronto.
Dessa forma, podemos observar que o Racing Córdoba possui uma vantagem quando joga em casa, estando invicto a 6 jogos. No entanto, o Quilmes tem um desempenho melhor na tabela, ocupando uma posição mais elevada. Levando em consideração essas informações, o Racing Córdoba pode ser considerado um leve favorito, especialmente por jogar em casa e pela sua sequência recente de invencibilidade. No entanto, o Quilmes certamente não facilitará as coisas e buscará obter um resultado positivo. Palpite, casa ou empate?